Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, sou graduada em Administração e tenho especialização em Direito Tributário. Vamos trabalhar junto o módulo Fundamentos do Direito Tributário, através da apostila desenvolvida pela professora Luciane Fonseca. É um material de fácil compreensão e boa leitura. Essa disciplina é de fundamental importância para o curso de Gestão Pública, pois aborda as regras para vivermos em sociedade, a origem e o ingresso dos recursos públicos nos cofres federais, estaduais, municipais, que irá satisfazer as necessidades da população através das obras públicas, como os hospitais, as rodovias, as praças, dentre outras. Vamos também compreender os conceitos de tributos, as repartições das receitas e o crédito tributário, segundo nossa Constituição e o Código Tributário Nacional. Este material tem como objetivo apresentar as noções básicas do direito tributário. Bem, na unidade 1 e 2, vamos analisar a necessidade do homem viver em sociedade. Para uma melhor organização, surgiu o Estado, que estabelece normas jurídicas e realiza atividades financeiras, a fim de atender às necessidades dos homens. O Estado precisa arrecadar tributos para gerir sua administração, por isso institui tributos. A Constituição Federal prevê no artigo 145 três espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E mais adiante, nos artigos 149 e 148, prevê mais duas espécies, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Já o Código Tributário Nacional, em seu 5º artigo, menciona que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. A doutrina e as jurisprudências estão muito distantes de chegar a um consenso sobre quais e quantas são as espécies tributárias, afirmando existir até 5 espécies, divididas em correntes. Vamos então agora conhecer essas correntes. A primeira corrente é a teoria bipartida, argumenta que os tributos se dividem em impostos e taxas. A segunda corrente é a teoria tripartida, que sustenta a existência de apenas 3 espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Temos também a terceira corrente, a teoria quadripartida, que assegura a existência de 4 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios. E ainda a quarta corrente, a teoria quinquipartida, que afirma a existência de 5 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, as contribuições sociais ou especiais e os empréstimos compulsórios. Bom, embora tenhamos vários posicionamentos, filiamos a nossa última corrente, com base na Constituição Federal, uma vez que o legislador não utiliza expressões em vão. Assim, embora as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios estejam em artigos distintos da Constituição, não podem deixar de ser considerados como tributos. A unidade 2, vamos compreender o conceito de tributo, com a apreciação de todos os termos empregados pela lei tributária. O Código Tributário Nacional, em seu 3º artigo, define tributo como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua de sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Vamos agora analisar a terminologia empregada neste artigo. Prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatória, imposta ao contribuinte e deve ser paga em dinheiro, fundamentada em determinação legal, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir. Deve ser paga em dinheiro, moeda corrente, não satisfaz com a contraprestação.
não pode ser paga como parte da produção ou serviço. Como, por exemplo, o imposto sobre atividade profissional fosse pago através de serviços durante um determinado período do mês à entidade tributante como forma de pagamento. Somente em casos excepcionais, o crédito tributário pode ser extinto mediante a entrega de bens, que veremos mais à frente, que não constitua sanção de ato ilícito. Ato ilícito quer dizer ilegal. Essa característica é justamente para distinguir tributo das multas, penalidades e indenizações. Assim, a incidência do tributo é sempre algo lícito, de acordo com a lei. Por exemplo, a multa de trânsito não é tributo, pois apesar de ser uma prestação pecuniária compulsória, constitui-se de ato ilícito. Já o IPVA é considerado um tributo, uma vez que é algo instituída em lei, fundamenta-se no princípio da legalidade, no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Por isso, nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado sem que a lei estabeleça, respeitando o inciso 2 do artigo 62 da Constituição Federal, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui vemos que o tributo só pode ser cobrado por ato da administração pública. Então, deve-se observar as regras definidas por lei. A lei que deverá conter o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e o prazo do pagamento, o sujeito passivo da relação e o sujeito ativo. Então, nada fica a critério da autoridade administrativa competente, ou seja, do poder discricionário, onde dispõe de liberdade para decidir. Os tributos estão presentes em nossa vida a todo momento, não é mesmo? Pagamos os tributos diariamente. Quando temos o consumo de energia elétrica em nossa residência, pagamos o ICMS. Quando temos um imóvel, pagamos o IPTU. Quando prestamos um serviço, incide o ISS. Até na obtenção de uma renda, temos o IR. Vamos agora identificar as particularidades das 5 espécies tributárias. Impostos. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação, independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. A característica aqui é o fato gerador instituído em lei. Não tem nenhuma ação por parte do Estado, ou seja, não é necessário a autuação para que o contribuinte pague, e existe para financiar as atividades do Estado. Taxas. O artigo 77 do Código Tributário Nacional define da seguinte forma: as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, nos âmbitos das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, a taxa é uma contraprestação do sujeito passivo. Quando o Estado realiza determinada atividade e, em razão disso, cobra uma taxa do sujeito passivo que obteve benefício, no caso, o contribuinte. A exemplo de taxa, temos a taxa de água e esgoto, a taxa de licença ou alvará, a taxa de custas processuais. Na apostila, vemos que existe discussões sobre a incidência de algumas taxas, como a taxa de lixo e a taxa de pedágio. Em ambos os casos, há uma atividade do Estado, seja no poder de polícia, fiscalização, ou seja, através da realização do serviço público. A contribuição de melhoria. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 81, prevê da seguinte forma: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face aos custos das obras públicas que decorra valorização imobiliária,
tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor de que a obra resultar para o imóvel beneficiado. Aqui temos os casos em que, através de uma obra pública, como uma praça, uma quadra esportiva ou um asfalto, venha valorizar os imóveis localizados nas proximidades. A cobrança desse tributo é quando há valorização de fato. A base de cálculo será a diferença do imóvel antes e depois da realização da obra. As contribuições especiais estão estabelecidas no artigo 149 e 195 da Constituição Federal, onde as contribuições especiais diz respeito à intervenção do domínio econômico, o CID, com a finalidade regulatória. As contribuições profissionais diz respeito aos conselhos, como o SESI, a OAB, o CRM, cujo interesse é constituir receita para financiar as entidades representativas. E as contribuições de Seguridade Social, que é um instrumento para que a sociedade financiar a Seguridade Social, ou seja, a Previdência. Exemplos, o FGTS, o COFINS, a CPMF, o Salário Educação. Compete exclusivamente à União instituir tais contribuições. Os empréstimos compulsórios, a Constituição Federal prevê em seu artigo 148 os empréstimos compulsórios para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Somente a União, por meio de edição de lei complementar, pode instituir os empréstimos compulsórios e só poderá ser cobrado no ano seguinte do ato da instituição. A exemplo foi o exigido dos consumidores de gasolina e álcool para veículos automotores. Podemos concluir que cada tributo tem uma função, que pode ser dividida em função fiscal, que visa proporcionar recursos ao Estado para o cumprimento de suas finalidades. Exemplo, o IR, o ITCND, o ICMS, o IPTU, o ISS. Temos também a função extrafiscal, utilizado pelo Estado como instrumento para a intervenção do domínio econômico ou social. A exemplo, o IE, o IOF. E por último, temos a função parafiscal, que se destina à sustentação de encargos que não são próprios do Estado, mas que são de seu interesse. A exemplo, temos o CRC, o CRM, a OAB. Na apostila, o professor Marco Aurélio Grego diferencia os tributos de uma clareza extraordinária. Segundo ele, quando todos os cidadãos foram destinatários do produto de arrecadação, estamos nos referindo aos impostos. Quando houver somente um destinatário, estamos diante de uma taxa. E quando um grupo for beneficiado, o produto de arrecadação será a contribuição. Bom, alunos, aqui finalizamos essa aula e desejo a todos sucesso. Em caso de dúvidas sobre o assunto aqui exposto, você pode estar enviando a sua pergunta através de nossa plataforma. Muito obrigada e até a próxima aula.